Olá! No Câmara Rio Notícias especial de hoje vamos falar de futebol. A repórter Aline Bordalo conversou com um dos maiores craques de todos os tempos, antes de seguir para o Japão, onde assume pela segunda vez o comando técnico do Kashima Antlers. Zico recebeu a nossa reportagem para uma conversa sobre futebol e os projetos pessoais do ex-jogador do Flamengo. Fora do campo, Zico continua marcando muitos gols. Um deles é a organização da Copa, que leva o nome do craque. O campeonato é uma vitrine para crianças e adolescentes que sonham em seguir os passos do ídolo. Na década de 70, este gramado era o tapete da casa de Zico. Revelado pelo Flamengo, o então futuro craque treinava até o anoitecer na Gávea. A memória é ótima, né? Sempre uma alegria, um prazer estar aqui, principalmente que eu sempre fiz da Gávea minha segunda casa. Então, um filme passa, né? Toda vez que eu chego aqui. Quase 5 décadas depois, meninos que sonham em seguir o mesmo caminho correm em direção ao gol na Copa Zico. O campeonato é organizado e acompanhado de perto pelo ídolo. Uma oportunidade de impressionar quem sabe direitinho o tamanho da emoção de balançar as redes. Bernardo marcou um dos gols que deram ao Boa Vista o título de campeão sub-11 da competição. Gramado bonito e é uma honra, né, do Zico vendo meu futebol. Você admira ele, quer ser como ele? Sim, ele é um grande jogador. É claro que quando a gente fala do Zico, lembra logo do Flamengo, mas ele conquistou o que poucos conseguem no futebol, ser admirado por todas as torcidas. Por isso, Zico é muito mais do que um ex-jogador, é uma marca que atrai os mais diversos tipos de empresas. Que tal dirigir um carro com a assinatura dele? E beber uma cerveja Zico? Tomar gosto pela leitura com a ajuda do personagem Ziquinho. Apesar de todo o sucesso, humildade é a marca registrada de Zico. Ele nos recebeu para uma entrevista no estádio da Gávea. O fato de eu sempre ter tido muito respeito com as torcidas adversárias me levou a esse carinho, né? Lógico que existe o adversário, mas acima de tudo existe o profissional, né? E eu sempre digo que nunca fui de fazer gestos ou desrespeitar os adversários e a galera brincava, mexia e tal, mas na hora que eu fazia gol eu ia lá e comemorava com a minha torcida, com o Flamengo, e a minha preocupação sempre foi essa. Então é bacana quando você está na rua, as pessoas, pô, eu sou Botafogo, Vasco, Fluminense, Corinthians, mas você tem um respeito muito grande, gosta e tal, e isso é legal, né? Sinal de que o trabalho foi bem feito dentro e fora do campo. E essa identificação com a garotada também é incrível, né? Porque a maioria nunca viu, né, você jogar assim pessoalmente. Tanto que você agora é um youtuber também, que entrou na moda da galera. Mas eu não me sinto youtuber, não. Eu tô tremendo. Tá vendo? Tá vendo aquele negócio branco ali? Não pode acertar no gol. Não pode acertar ali, é. Tá bom, Aí vai ter diálogo. Começa com vocês. Começa com a gente? Começa, porque aí eu pelo menos eu vejo quantos eu posso errar. E a criançada toda, ó, sou inscrito no seu canal, legal, te vi no DPA, te vi lá com o Felipe Neto e tal. É muito bacana isso, então estou fazendo com muita alegria, muita felicidade isso. Como é que é estar desse outro lado? Porque você sempre foi entrevistado a sua vida toda, agora você é um entrevistador. Com o tempo, né, de televisão, lidar com o microfone não é nenhum problema. Eu não sou assim muito de entrevistar as pessoas, eu gosto de bater papo, conversar, contar histórias, aí é legal. Então eu procuro fazer um roteirinho de que a gente interaja mais, né? E não, você nasceu onde, você ficou, tal, o que você fez, né? Não é esse papo também nem é isso aí, os caras já ouvem demais na televisão, né? Teve alguma entrevista que você ficou assim numa saia justa, ou que o entrevistado tenha ficado, assim, uma curiosidade que você tenha passado no ar, assim? Não, tem algumas entrevistas, principalmente com jogadores de futebol da atualidade, que eles estão muito reticentes em falar alguma coisa, preocupação, né? Patrulhamento que existe, tudo, não pode isso, não pode aquilo. E aí tem postura, aí fica o assessor dizendo o que o cara tem que fazer. Diferente, né? E ele às vezes não fica retraído, pensa que o papo ali comigo é uma coisa para virar polêmica, virar manchete. Não é, aquilo ali é uma coisa legal.
Eu lembro uma do Guerreiro que foi difícil soltar ele. E o carioquês, samba? Tá vendo que você tá falando ainda muito mais lá pra São Paulo e tal. Teu S não tá saindo perto. Com meus amigos eu já falo, você gosta? Você gosta, é. Muito preso e tal, pra falar. Daqui a pouco a gente entrou na área da praia, como é que é, do sotaque do carioca, o que ele gosta de fazer. Aí ele relaxou um pouquinho, viu que aquilo ali não ia sair em lugar nenhum de imprensa, entendeu? Aos 65 anos, Zico está prestes a encarar mais um desafio: comandar o time japonês Kashima Antlers pela segunda vez. A Sandra está um pouquinho, né, chateada porque sabe que tu vai embora, mas eu vou ficar um mês lá, volto, não vou ficar direto, né? Talvez só no que vem que eu deva ficar direto. O que te fez aceitar ir pra lá? É o Kashima, o que os caras japoneses fazem por mim, não tem como dizer não. Foram 11 anos dentro do Kashima, mais 4 na seleção. Então é um momento de transição de algumas coisas, né, profissionais que estão acontecendo no Kashima, e eles pediram se eu podia colaborar. E agora, principalmente nesses últimos meses, até o final do ano. Eu falei, claro, estou à disposição. O único problema é que eu tenho que equacionar a minha vida, eu não posso ficar de vez aqui. Tem a televisão, o esporte interativo, tem o canal, a gente está deixar tudo acertado, tem contratos publicitários, então até dezembro eu posso ir e voltar. Ano que vem, vocês dando a garantia, eu posso ficar direto sem problema. Você gostou da participação do Japão nessa Copa? Gostei. Achou que eles poderiam ter ido mais longe? Não mereciam aquela derrota no finalzinho, né? Mas ainda é uma coisa que precisam corrigir, né? Essa falta de experiência em você procurar saber que, pô, não vão ser 30 segundos que vai mudar a tua vida, né? Então faz ali um mise-en-scène e tal, segura a bola e tal e vai pra prorrogação, que são mais 30. Você acha que o Brasil também poderia ter avançado, quem sabe até... Poderia. Eu acho que no momento que esteve mal na partida, a Bélgica botou uma vantagem. E na hora que o Brasil foi melhor, não conseguiu igualar. Agora, é lógico que o Brasil demorou muito tempo para ver o que a Bélgica propôs ali de jogo. Eu acho que o Tite ali poderia já no segundo tempo ter entrado já com o Douglas Costa, ou com o Renato Augusto, ou com o Firmino, porque está perdendo 2-0, né? E aí ele esperou ainda 15 minutos para fazer uma alteração. Eu acho que nessas horas, né? Mas fez um bom trabalho. Tomara que isso aí sirva de experiência para o futuro, para ele, né? Agora, acontece uma coisa muito engraçada, né, Zico, com o Neymar. Porque, por exemplo, você foi ídolo, é ídolo até hoje, Pelé é ídolo, Garrincha, tem tantos ídolos. Eu não vejo o Neymar muito como ídolo. Acho que as pessoas falam muito mal dele. Torcem por ele, claro, porque ele é da seleção, tá jogando com a camisa do Brasil. Mas não tem aquela empatia, aquele carisma. Eu acho que é pela ausência, desde cedo, do país, né? A gente jogou o tempo todo aqui. Na hora que a pessoa quer uma resposta, a gente está lá para dar. Né? No momento da dificuldade, o cara vai te entrevistar, você vai lá e fala. Os caras estão lá fora. Então, acaba o jogo, ganhou, perdeu, eles vão embora. Está todo mundo lá. Então, você não vê, não dá uma... Às vezes, os jogadores atuais não dão satisfação daquilo que está acontecendo. Muita gente, quando ganha, todo mundo fala. Quando perde, o nego passa batido. Por quê? Eu não sei por que isso. Eu acho que a gente... Então, o torcedor sente isso. E aí acaba perdendo a identificação. E outra coisa, você não tem jogadores brasileiros jogando na seleção. Então, se a seleção perdeu, no dia seguinte, a vida continua. Não tem jogador do Flamengo, não tem do Vasco, do Fluminense, do Corinthians. Do Corinthians até que ainda tinha. Do Palmeiras, do Inter, sabe? Então não tem mais de discussão do cara parar no bar. Porra, aquele cara do Flamengo fez isso, não tem mais. Então o torcedor tá nem aí. Tá distante, né? O torcedor tá distante. O torcedor de Copa do Mundo é outro. Não é aquele que vai durante o ano todo nos estádios. Então ele... Infelizmente, o futebol brasileiro está dessa maneira. O que falta para o Zico conquistar? Quem sabe o comando da seleção brasileira? O que não, você não, sonha, eu não tenho mais nada, não. Já foi até enredo de escola de samba, conquistar né, o público aos poucos no YouTube, ao menos chegar a 1 milhão.
Mas é no a gente futebol. quer chegar a 1 milhão aí, ó. Canal Zico 10 no YouTube, se inscreve lá, tá? Isso que a gente quer. No futebol, Nada, não tem tudo, tá tudo legal. Até demais do que eu talvez merecesse. E o Câmara Rio Notícias especial de hoje fica por aqui. Até a próxima!